Ele realmente tem aquele padrão de pensar que é do desesperado. Devido ao caos emocional, se equilibra exercendo controle sobre as pessoas e o ambiente. E muitas vezes age impulsivamente. Tem um filme que chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vale a pena dar uma olhada porque ele faz um fóbico social e ela uma borderline que... Você sabe se está preso numa relação que parece um sonho, mas é, na verdade, um pesadelo disfarçado? Aquela pessoa que te ama loucamente num dia e no outro te rejeita, te humilha, te destrói emocionalmente. Ou pior, e se esse furacão não estiver lá fora, mas dentro da sua própria cabeça? Uma mente que sente demais, sofre demais, pensa o pior de tudo e vive se sabotando, sem entender por quê. Talvez você conviva com alguém assim, no amor, na família, no trabalho, ou essa pessoa seja você. Isso tem nome: transtorno de personalidade borderline. Neste vídeo, com a doutora Ana Beatriz Barbosa, você vai descobrir os 24 sinais de uma mente borderline, como ela sente, como ela pensa e como ela age. E o 12º sinal é simplesmente chocante. Se você não entender isso, pode ser arrastado para esse furacão e perder a si mesmo. Por isso, meu conselho: assista até o final. Este vídeo é seu manual definitivo de sobrevivência emocional. Já deixe seu like e compartilha. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Gente, borderline é um transtorno de personalidade extremamente complexo. O que é um transtorno de personalidade? São pessoas que têm um padrão muito disfuncional de se relacionar com o mundo, de perceber o mundo e também dificuldades em interagir por conta dessa alteração de personalidade. É uma maneira de ver, uma maneira de ser e uma maneira de perceber todas as pessoas e todos os acontecimentos ao seu redor. Vamos, primeiramente, abordar profundamente os sinais que se focam nas disfunções emocionais do border, ou seja, na maneira como ele se sente com relação às suas próprias emoções, às pessoas e ao mundo. A disfunção emocional, como eu coloquei, é uma condição essencial para a gente conhecer e entender com profundidade esse transtorno. E aí a gente pode listar algumas dessas disfunções. Sinal 1. Hiperatividade emocional. O que acontece? Existe como se fosse, diferente do psicopata, que a gente tinha uma total inatividade emocional, os borderlines têm uma hiperatividade, ou seja, eles têm um excesso de sensibilidade, o que acaba gerando muito ataques de fúrias desproporcionais e incontroláveis. Tá? Você já viveu ou conhece alguém que parece amar intensamente, mas destrói tudo com impulsividade e explosões emocionais? Como foi essa experiência para você? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua história. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo para ajudar quem precisa entender essa montanha-russa emocional. Sinal 2. Uma outra característica dessa disfuncionalidade emocional são emoções dúbias ou conflitantes. O que acontece? Um borderline, ele ama ou odeia. Aquela coisa assim plácida, do amor calmo e tranquilo, é extremamente difícil. Porque ou ele vai estar te amando profundamente, ou ele vai estar te odiando profundamente. É como se o meio termo fosse total impossibilidade para um borderline. Ele faz juras de amor e depois despreza. É sempre tudo ou nada. É essa intensidade, é esse excesso de emoção. É uma personalidade carregada nas tintas. Sinal 3. Uma instabilidade afetiva. Talvez seja o sintoma até mais visível, que as pessoas falam assim: fulano é de lua, tem uma hora que ele está assim, tem uma hora que ele está assado, uma hora me ama, outra hora me odeia. E aí a gente, quem se relaciona tem uma relação afetiva com os borders, em geral fala assim pra gente: eu fico pisando em ovos. Eu estou numa montanha-russa de acontecimentos, eu nunca sei se vou chegar em casa, vou ser bem recebido, ou se vou ter alguém brigando comigo, me acusando de alguma coisa que eu nem sei. Veja bem, gente, a emoção é uma coisa mais imediata, quase instintiva. Por exemplo, a gente tem uma emoção de medo, né? Todo mundo tem. Mas tudo no border é tudo muito maior. Então aquilo que causa medo pra gente, causa pavor pra eles. Por exemplo, o medo da rejeição. Ninguém quer ser rejeitado, mas o border tem pavor de ser rejeitado. A instabilidade afetiva, o vínculo afetivo, já é mais uma conexão que você faz com alguém. Alguém que te afeta e alguém que é afetado por você. Como existe uma hiperatividade emocional, existe também uma instabilidade afetiva, porque essa pessoa é tão hipersensível a tudo
que fica difícil você manter com ela um relacionamento estável, quer dizer, ter um afeto com essa pessoa fica muito difícil, porque a hipersensibilidade dela faz ela interpretar coisas que são muito simples e às vezes você só disse assim, essa roupa não tá legal. Aquilo já é motivo para a pessoa achar que você está contra ela, que você está menosprezando e assim vai por diante. Então essa instabilidade afetiva vem muito dessa hiperreatividade emocional, dessa mudança de humor desencadeado principalmente pelo sentimento de abandono e de rejeição. Isso é a ferida maior do borderline, esse pavor da rejeição. Sinal 4. Humor e equilíbrio emocional em constante oscilação. Pequenas coisas podem tirá-lo do sério. Tudo isso, gente, consequência da hiperreatividade emocional, da alternância de humor, da instabilidade de emoções, né? Vai levando ele a como se fosse um maremoto, um grande tsunami de emoções, sentimentos e afetos. Sinal 5. Ira intensa e inapropriada. Então, por exemplo, você falou uma coisa que ele discordou, ou então ele achou que você está traindo, alguma coisa desse tipo, mas uma percepção. É capaz, ou ele, de fazer um grande escândalo, né? Tipo assim, de partir para cima de você com uma raiva totalmente inapropriada para o que está acontecendo. Porque o border tem uma tendência a imaginar coisas ou aumentar coisas pela sua hiperatividade emocional, como a gente viu lá em cima. Então, isso acontece muito. E quando tem esse ataque de ira, né, você tem muito gritos, ofensas e até tentativas de suicídio, muitas vezes para punir o outro por estar fazendo ele ou ela se sentir rejeitado. Sinal 6. Agitação física, porque na hora que tem essa ira, existe uma agitação física que o border é capaz de ganhar uma força que precisa de 3, 4 pessoas para conter essa agitação. E pode ser agressões físicas para o outro, autoflagelo, quebras de objetos. Isso pode tudo estar dentro desse quadro de agitação física. Sinal 7. Sentimento crônico de vazio ou tédio. Isso é muito importante. O border é como se ele dependesse do outro para ser alguém. É como se ele se sentisse sempre num vácuo. Então ele precisa do outro, ele depende do outro para completar esse seu vazio. Por isso ele depende tanto e cobra tanto do outro, para preencher esse sentimento de vazio ou tédio. Sinal 8. O border também tem, gente, sentimento de ódio, ira, vergonha de si mesmo. Isso gera muita culpa. E isso é muito interessante porque como ele tem essa raiva, essa ira em relação ao outro, ele também tem em relação a si. Porque para o border não existe uma fronteira entre ele e a pessoa que ele julga ser o seu amor ou ser a pessoa com a qual ele vai preencher todo o seu vazio. Então é comum, logo depois dele ter um ataque de ira, de raiva por alguém, ele se sentir extremamente envergonhado, ter raiva dele mesmo e ter muito sentimento de culpa. Esses são as alterações borderline relativas às disfunções emocionais. Vamos agora aos sinais que se focam nas disfunções cognitivas do border, ou seja, qual o mapa mental do border, qual a maneira exata como um border pensa sobre tudo, sobre as pessoas, sobre o mundo, etc. Então vamos lá, borderline com disfunções cognitivas. É a maneira de pensar. Quando a gente fala sempre alterações cognitivas, é a maneira que a gente pensa o mundo, é a maneira que a gente organiza os nossos pensamentos em relação aos outros e ao mundo. Sinal 9. Então o borderline vai ter um padrão de pensamentos desorganizados, como se estivesse fora do ar, o tempo todo em estado de choque, tudo muito intenso, quase uma dissociação. Por quê? Porque os pensamentos dele estão sempre em relação a ameaças, né? Do tipo assim, fulano vai me deixar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar, o que eu faço para não ser rejeitado, o que eu faço para não perder esse amor ou essa pessoa que completa o meu vazio. Então o raciocínio vai padronizar por isso. Sinal 10. Incapacidade de manter os pensamentos estáveis, muda de ideia o tempo todo, indecisão. Então, por exemplo, eu vou encontrar
fulano de surpresa. Aí a pessoa fala assim, será que eu vou de surpresa? Não, mas se eu for de surpresa, chegar lá e tiver com outra pessoa, como é que eu vou me comportar? Vou ou não vou? Sempre uma insegurança muito grande. Sinal 11. Dificuldade de aprender com as experiências passadas. Por exemplo, reata namoro, casamento, mesmo que tenham sido desastrosos. É muito comum o borderline se envolver em relacionamentos abusivos e, por incrível que pareça, sofrem horrores, né? Muitas vezes personalidades psicopáticas acabam dominando ou manipulando os borderlines para tirar proveito, é claro, e ele acaba reage muito, como se vai embora, deixa, como se nunca mais fosse voltar. Mas nada, é como se o sistema límbico dele funcionasse tanto que entra quase que num estado de choque. Então ele repete os mesmos erros. Ao invés de não repetir pelo sofrimento, é como se ele não lembrasse do sofrimento e a carência dele chegasse a um ponto tão grande que ele prefere estar com uma pessoa que foi muito ruim ao estar sozinho, uma vez que ele se sente extremamente vazio e acha que precisa do outro para se complementar, mesmo que esse outro seja uma relação muito dolorosa. Sinal 12. Pensamentos rígidos, inflexíveis e impulsivos. Os borderline têm uma maneira de pensar difícil de flexibilizar, porque eles falam assim, você fala assim, não adianta você ficar correndo atrás de alguém, se ele tiver que te largar, vai te largar. Não, ela coloca que ela precisa fazer tudo que ela tem que fazer, ela tem que ser uma mulher maravilhosa, tem que ser um homem maravilhoso, tem que dar tudo que o parceiro quer, tem que se esforçar ao máximo para agradar. Então é muito difícil você convencer o border de alguma coisa. Ele realmente tem aquele padrão de pensar que é do desesperado, de alguém que precisa do outro e fará qualquer coisa para não perder o outro. E muitas vezes age impulsivamente, né? No meu clube Mentes, eu tenho uma seção lá, Cine Comportamento. Tem um filme que chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vale a pena dar uma olhada porque é uma característica, o filme tem o Jim Carrey e a Kate Winslet. Ele faz um fóbico social muito interessante e ela uma borderline que transforma a vida dele num colorido, às vezes até over. Vale a pena dar uma olhada para vocês entenderem essa coisa da impulsividade. Muitas vezes o borderline desmancha a relação impulsivamente, do tipo, você não me ama mais, aí desmancha. Aí o parceiro, não é nada disso, não, você não me ama, aí vai embora. Aí daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele desmancha de novo. Impulsivamente, sem a menor condição de arcar com as suas atitudes, porque ele vai voltar e volta jogado aos pés, assim, pelo amor de Deus, me aceita. Então, assim, ele fica numa ameaça que chega uma hora que o parceiro, a parceira chega, tá bom, ok, então vai embora. Aí ele entra em desespero, aí ele vai lamber a calçada, o chão ou qualquer coisa, porque ele não vai admitir perder. Sinal 13. Autoimagem instável e com características extremas, quer dizer, a maneira como ele se percebe, como ele se pensa, né? Como ele se julga. Às vezes se acha o máximo e de repente um nada. Isso também é muito instável. Muitas vezes você se depara com borderline e ele está animado, cheio de energia, e aí de repente acontece uma coisinha, um telefonema que não recebeu, ou um encontro desmarcado, pronto, é o suficiente para ele achar que ele não é nada, mas nada mesmo, tá, gente? É inseguro, volátil, sem muita percepção de quem é. Quer dizer, ele não sabe se julgar perante os seus próprios valores, está sempre em função dos valores de outra pessoa, validando ele ou ela. Sinal 14. Pensamentos antecipados de abandono. Rumina incessantemente a possibilidade de uma separação. Esforça-se o tempo todo para evitá-la e por isso mesmo é rejeitado. Um border ele tem tanto pavor de perder um relacionamento que ele fica o tempo inteiro imaginando assim, mas se eu fizer isso vai dar certo. Se eu fiscalizar, ele não vai me trair. Se eu botar uma escuta no carro, eu vou me antecipar à traição, vou pegá-lo antes, ele não vai me trair. Então é um gasto energético para evitar esse abandono
que ele ou ela chega a fazer coisas inacreditáveis que acabam fazendo com que o outro realmente não aguente esse excesso de emoção ou excesso de afetividade sufocante. Então acaba que ele perde por tentar desesperadamente não perder. Sinal 15. Temor excessivo de sofrer rejeição. Isso é terrível, ele vive em função disso. Mesmo que o casamento esteja ótimo, maravilhoso, ele vai ficar o tempo todo ruminando. Não, mas um dia pode aparecer um homem ou uma mulher mais interessante, como é que vai ser? É como se não tivesse paz, é como se estivesse o tempo todo trabalhando por uma rejeição que um dia vai ocorrer. Vamos agora aos sinais que se focam nas disfunções comportamentais do border, ou seja, a forma como um border de fato age no mundo. E tudo isso é influenciado pelos sinais anteriores, onde abordamos como eles se sentem e como eles pensam. Como é que os borderlines agem, né? A gente viu como é que eles sentem, a gente viu como é que eles pensam, e isso tudo vai refletir na forma como eles se comportam, como eles agem. Sinal 16. Necessidade de controle. O que a gente viu? Se ele tem esse vazio, se ele tem essa necessidade do outro, o medo de perder é tão grande que ele vai agir de tal maneira que ele tem que ter todo o controle do que ele chama de amor. Que não é amor, é dependência, mas ele acha que é amor e ele vai fazer tudo para não perder. Então, devido ao caos emocional, se equilibra exercendo controle sobre as pessoas e o ambiente. Então ele acha que se controlar todas as ações dos seus afetos, seja marido, seja filho, seja amigos, todas aquelas pessoas, ele vai dar um jeito de ficar bem. Só que isso só leva à exaustão e muitas vezes leva a briga, discussões e muita tensão nos relacionamentos afetivos. Sinal 17. Padrões de aparência oscilante. Isso é muito interessante, gente. O border muda a cor do cabelo como quem vai comer feijão, né? Ele tem uma necessidade, ele nunca consegue se ver, então ele é muito chegado a um excesso de tatuagens, de coisas que ele possa criar uma identidade consigo mesmo, que ele não consegue ter. Então ele tem um visual que oscila muito de acordo com a sua instabilidade, tá? Então seu estilo de vestir oscila de acordo com as amizades e os relacionamentos amorosos. Isso também é muito interessante. Por exemplo, um borderline se apaixona por um roqueiro, ela ou ele vai virar roqueira, vai viver de preto, vai viver com camisetas de guitarra, de heavy metal. Se apaixona por um surfista, vai virar surfista, vai ficar ali na praia, vai botar o cabelo para descolorir, vai ter só a prancha, então assim, vai falar gírias. Se um dia ela ou ele se apaixona por alguém religioso, ele vai fazer exatamente o que o outro faz, vai virar um radical religioso. Então, assim, em não sendo ninguém, tendo esse vazio emocional, ele adere como se fosse um adesivo numa outra pessoa, não por maldade, mas por necessidade de ser alguém. E ele quer ser aquela pessoa. Então, é muito comum ele imitar o jeito de falar, imitar o jeito de vestir, as expressões, para que ele crie essa identidade. Sinal 18. Força física incomum durante os acessos de fúria, isso a gente já falou. É uma descarga tão grande desse sistema límbico hiperfuncionante que é como se a pessoa tivesse tomado o espinafre do Popeye. É como se aquilo explodisse. Literalmente, num ataque de fúria, o border fica cego de raiva. Porque assim, raiva, gente, todos nós temos. Mas a fúria é essa raiva que ele não vê nada nem ninguém na sua frente. Então, ele é capaz de avançar numa pessoa, mesmo sendo uma pessoa pequena, enfrentar uma briga, ele ganha uma força como se realmente ele tivesse ganho poder, quase que de uma droga. E essa droga nada mais é do que uma descarga violenta de adrenalina e noradrenalina, tá? Numa carga como se ele recebesse um choque, uma descarga elétrica desse sistema emocional que faz com que ele aparente uma força que na realidade é só naquele momento. Sinal 19.
atitudes impulsivas, né, de desmanchar relacionamento. Nessas horas pode fazer abuso de drogas, álcool, promiscuidade, porque fala assim, bom, já que eu terminei, eu tenho que arrumar como se fosse pessoas em reserva, de reserva afetiva, para não sofrer. Não vale nada, porque sofre do mesmo jeito. Mas ele acha que tem que sair para a rua, tem que conhecer gente para poder preencher aquele vazio que uma relação dele possa ter terminado, né? Então ele acaba se envolvendo nesse comportamento, tá? Direção perigosa, aventuras, compulsões, sejam compulsões de comida, compulsões de drogas, de compra, é como se tivesse que preencher aquele vazio que a ausência de um outro deixou. Sinal 20. Brigas e conflitos frequentes. Isso com as pessoas que ele mais convive. O border é maravilhoso para quem ele não tem intimidade. Quando ele tem intimidade, é muito conflito, é muito conflitante pelo esse excesso de emoção. Em geral, o border está envolvido em confusão com vizinhos, lojas, restaurantes, até pelaquela sensação de que o outro está contra ele, aquela dificuldade de ser rejeitado. Então, entra numa loja, tem 3 pessoas sendo atendidas, a vendedora não a atende de cara, ela já acha, pronto, está me rejeitando, está achando o outro melhor, e isso muitas vezes dá confusão, porque ela vai fazer uma interpretação que realmente está sendo colocada de lado. Sinal 21. Comportamento recorrente de automutilação ou tentativas de suicídio. Isso ocorre muito quando o border começa a ter raiva de si mesmo, quando ele acha que não está controlando a situação, quando ele acha que está sendo rejeitado, então ele faz a automutilação. A automutilação é interessante porque alivia momentaneamente uma angústia muito grande. Isso pode realmente acontecer, porque quando você se corta ou quando você se machuca, o cérebro libera endorfina. E a endorfina, como se fosse um analgésico natural, dá um discreto alívio nessa dor emocional. Então é como se o border escolhesse ter a dor física para neutralizar a dor emocional, que não consegue. Mas o que ele consegue é ficar com 2 dores associadas. Mas todos descrevem exatamente isso. Eu prefiro ter a dor física para tentar aliviar a dor emocional. Então, as tentativas de suicídio também podem estar aí, né? De tomar excesso de remédio para dormir, no tentativa de não sentir o vácuo que a ausência de alguém pode ter deixado. É o tempo todo fugindo de ser ela mesma ou ele mesmo, como se isso fosse possível. A gente nunca vai poder ser outra pessoa. A gente sempre vai ter que ser a gente, com todos os esforços, com todos os defeitos. 90% dos casos de border tentam suicídio. 10% conseguem sucesso, ou seja, executam. Graças a Deus, a grande maioria são tentativas muito mais de aliviar a dor do que de fato morrer. Em geral, o border, quando morre, vítima de si mesmo, do suicídio, ele erra na dose, porque se for dado a ele 5 minutos para ele pensar ou para ele passar aquela impulsividade, certamente ele se arrepende e volta atrás. Tá? Sinal 22. Relações interpessoais intensas e caóticas. O excesso de emoção acaba transformando as relações afetivas muitas vezes num campo de batalha. Sinal 23. Dependência excessiva dos outros, e esse outros não é só pai, mãe, tudo que ele acha e julgue que são pessoas que ele precisa para se proteger, para se aconchegar. E pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser amigos. O border tem muitos ciúmes de amigo. É como se ele precisasse de uma cadeia de pessoas para poder proteger ou para poder preencher o seu vazio existencial. Sinal 24. Chantagens emocionais constantes. Então, quando ele vê que ele não dá conta de controlar tudo, ele lança a mão de chantagens emocionais para ter as pessoas que ele quer perto dele, mesmo que isso seja uma tentativa que pode dar muito mal, porque chantagem nunca é uma coisa legal, mas no desespero ele lança a mão de diversas chantagens para evitar a tal da rejeição.
e é justamente quando ela ocorre. Esse vídeo não é só sobre listar sinais ou apontar um problema. É um convite profundo para você olhar para dentro e enxergar o que acontece na mente de quem vive essa tormenta chamada borderline. É sobre entender que, por trás das explosões, rejeições e impulsos, existe um grito por ajuda, por acolhimento, por ser visto e amado de verdade. Mas também é sobre a urgência de encontrar equilíbrio, de não se perder no furacão das emoções e de construir uma vida onde o sofrimento não dite as regras. Aqui no Tesouro da Mente, somos uma tribo que não aceita rótulos simplistas nem julgamentos vazios. Somos um espaço para quem busca clareza, para quem quer se libertar da confusão emocional e reencontrar a própria paz. Eu sou Gama, seu parceiro nessa caminhada de descobertas e superação. E fica aqui a minha missão: ajudar você a transformar o caos interno em força, para que a sua mente e seu coração possam, enfim, respirar. Se você se identificou, se esse conteúdo tocou algo dentro de você, faça parte dessa tribo. Comente, compartilhe e vamos juntos construir uma mente mais leve e uma vida com mais sentido. E eu gostaria de mandar um salve especial para a nossa assinante Premium, Antônia Monteiro, que acaba de completar 4 meses com a gente. Parabéns, Antônia! Muito obrigado pelo apoio e por fazer parte dessa comunidade incrível. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.